Nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo na igreja. Nós passamos aí a Páscoa, né? O período da Páscoa. Então tem o Natal, depois tem a Quaresma, depois vem a Semana Santa, depois vem a semana 10 dias de Páscoa, a Semana Pascal. Depois vem o tempo de Páscoa, que terminou uma semana antes, terminou no dia quando veio o Espírito Santo, né? E depois o ano fica os tempos comuns da igreja, né? O tempo comum. Então, nós temos esses períodos aí da liturgia da igreja que vem chamando a atenção, vários deles, né? Como eu já disse aí, né? Então, e depois o resto do ano? O tempo comum, o que quer dizer o tempo comum, né? Quer dizer, então, é para pensar que o Espírito Santo na igreja está o ano todo dentro dela, junto conosco, né? Então, Jesus comprometeu a nós, convém-vos que eu me vá, pois se eu não me for, o Paráclito não virá a vós. O Paráclito é o Espírito Santo. Então, a vida do Espírito Santo coroa o desígnio da criação e da redenção completa. E a redenção, né? Completa a missão de Cristo e instaura a comunicação definitiva de Deus com os homens. Então, no domingo de Pentecostes, desce o Espírito Santo nos apóstolos, né? Vem aos apóstolos, eles falam em várias línguas. Várias línguas quer dizer, quando você fala a linguagem de Deus, você fala todas as línguas do mundo. Então, as línguas aí são a língua do coração, vamos dizer. Então, a vida do Espírito Santo vem nos trazer, quer dizer, vem trazer o Deus Espírito Santo dentro da igreja. Acho que, não sei se vocês já leram o livro O Pequeno Príncipe, né? Ele diz o seguinte: o essencial está no invisível. Então, na vida nossa, o essencial da vida nossa, o essencial da igreja, também está no invisível. Então, a partir do momento e esse invisível é o Espírito Santo. O Espírito Santo a gente não vê, mas é o essencial dentro da vida de um cristão, da vida de um católico. Então, a partir do momento do batismo, que nós tivemos, ou desde criança, ou depois, maior, o Espírito Santo começa a atuar na nossa alma, em nós. E o apóstolo São João escreveu palavras cheias de força e de fogo. E ele dizia: Deus é amor. Então, isso é o Espírito Santo. Deus é o amor. Nessa frase, na qual parece culminar a revelação cristã, encontramos o melhor preâmbulo a qualquer meditação sobre o Espírito Santo. Quer dizer, o que é o Espírito Santo? É o amor. Eu já disse em algumas outras palestras que é o amor entre o Pai e o Filho, entre Deus Pai e Deus Filho, que é Jesus. A união dos dois é o Espírito Santo, que é esse amor que está dentro da igreja. E o Espírito Santo é que faz com que a igreja siga em frente, vá em frente. Então o apóstolo introduz: quem não ama não chegou a conhecer a Deus. Amar é, evidentemente, condição indispensável para conhecer a Deus, conhecer um Deus, esse Deus que é amor, que é o Espírito Santo. E não se pode conhecer o amor a não ser a partir do amor e participando dele. A não ser a partir de Deus e participando desse amor que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo revela-se na Santíssima Trindade, Pai, né, Filho e Espírito Santo. Precisamente como o amor que o Pai e o Filho
como eu já disse, se amam mútua e eternamente. Então, esse amor entre o pai e o filho, que é eterno, são mútuos, esse é o, na realidade, é a Santíssima Trindade, vamos dizer, é um mistério. Então, como o essencial está no invisível, a gente não vai ver isso, não vai, talvez, entender isso. Por isso que a fé, eu já dizia outras vezes que a fé é a humildade da razão. Se a gente não tem essa humildade de deixar a fé acreditar nesse Espírito Santo que é invisível, não consegue entender o que é Deus. Então, em virtude da ação do Espírito Santo nas nossas almas, comunica-se-nos o que não podíamos alcançar. Nós não alcançamos com nossa mente humana, nós não alcançamos esse conhecimento de Deus, esse amor de Deus, o conhecimento de Deus e do seu amor. Em última análise, a comunhão das três pessoas divinas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o sinal do cristão, não é? Você chega numa igreja, você sempre fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, né? Esse é a Santíssima Trindade. E nós não conseguimos entender se não tivermos fé. Então, nós precisamos ter a humildade da nossa razão para podermos deixar que Deus vá nos convertendo, vai nos transformando, vai nos moldando filhos de Deus. Se alguém me ama, também dizia Cristo, se alguém me ama, aguardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Essa nossa morada é o Espírito Santo que vem dentro de nós. Na comunhão, no sacrário. Onde está o Espírito Santo? Ele está por tudo. Por isso que Deus está em todos os lugares, em todos os momentos, para sempre, eternamente. É onipresente. Por quê? Porque ele é invisível, a gente não enxerga. Aí faremos Deus vai fazer a nossa morada. E aonde é essa morada? No nosso coração. Agora, se a gente acha que realmente, se começar pensarmos muito, como será isso, mas eu não acredito porque eu não vejo. Realmente, essa humildade da razão é a nossa fé, que nós temos que acreditar no que a igreja... E o Espírito Santo está na igreja há 2000 anos, né? O sacrário está aí, Deus está no sacrário há 2000 anos esperando-nos. Há 2000 anos que Cristo, que o Espírito Santo, que a Santíssima Trindade espera-nos dentro do sacrário. Então, o Pai e o Filho, com o Espírito de amor, que nos une, né? Ele inabita na nossa alma. Quando se fala em Espírito Santo, não é habitar, é inabitar. Ele inabita na alma de quem vive de acordo com a palavra de Cristo. Quando nós vivemos aquilo que lemos no Evangelho, vivemos de acordo com a palavra de Deus, aí o Espírito Santo vai atuando em nós, as nossas potências, e vai fomentando os nossos pensamentos, e vai fazendo com que a gente procure dar força aos nossos projetos, e eleva os nossos afetos. Então, nós vamos nos transformando Por isso que nós temos que ir nos transformando em outros Cristos, né? E o Espírito Santo vai fazendo isso, transformando em outros homens, como foi Cristo. Homem e Deus, nós não vamos conseguir chegar a ser Deus, mas ter as virtudes que Cristo teve, né? Quando teve na terra aqui. Então, se acolher esse dom, se abrir a sua liberdade, se nós abrirmos a nossa liberdade a essa graça divina, nós vamos nos divinizando, nós vamos sendo outros Cristos na terra. As pessoas que vivem ao nosso lado vão percebendo que nós vamos sendo divinizados. Por isso que o Espírito Santo vai nos divinizando. Então, sobre a ação do Espírito Santo, todos
os seus atos, grandes ou pequenos, se convertem em manifestações de amor, amor a Deus e amor aos outros. Então, quando a gente vai deixando que o Espírito Santo vá nos agir, vai nos entrando dentro de nós, os nossos atos, pequenos, grandes, eles vão se convertendo em manifestações de amor. A gente vai querendo fazer o bem, a gente quer ajudar os outros, a gente quer ajudar a esposa, a gente sabe pedir perdão, a gente sabe ser uma pessoa mais sorridente, mais alegre, porque é o Espírito Santo que vai fazendo isso, não somos nós. Não é nós que somos bons. Que você é bom mesmo. Não, é o Espírito Santo que vai fazendo essa mudança em nós, essa transformação. Neste derramar-se da Trindade, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sobre nós, o Espírito Santo, o dom primeiro e fonte, ele é fonte dos outros dons, nós vamos falar dos outros 7 dons do Espírito Santo daqui a pouco, marca a ação de Deus no mundo. Então, o mundo está aí, mas com todas as dificuldades, com todas as contrariedades, com todas as tribulações, com toda a gente jogando contra, a igreja vai em frente. A igreja está aí, a igreja está há 2000 anos e não vai acabar nunca, porque o Espírito Santo está dentro dela. Ninguém consegue, podem matar os homens, mas Deus ninguém consegue fazer isso. Então, na história, na vida da igreja, em cada alma, com o selo do amor que nos move, não só os homens, mas também o sol e as estrelas, né? Ele move o mundo, move tudo ao favor a favor do bem da humanidade. Uma pessoa que deixa o Espírito Santo agir dentro dele, ele pensa no meio ambiente, ele pensa na social, ele pensa no funcionário, ele pensa na empregada, ele pensa no patrão, ele pensa no sócio, ele pensa em fazer uma empresa mais ética, se é um empresário, ele pensa em ser um bom funcionário, ele pensa em ser um bom marido. Então, se deixar levar, por isso que precisa das virtudes humanas, da virtude da humildade, né, para ter tudo isso. Lógico que primeiro precisa das 3 virtudes teologais, que é fé, esperança e caridade. Caridade é o amor, então a fé, a esperança e a caridade, isso vai nos transformando, vai vai nos endeusando na realidade. Né? Depois, Jesus prometeu aos seus apóstolos: convém-vos que eu me vá, pois se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. Então, depois que Cristo faz, por isso que vem o tempo tem a Semana Santa, Cristo morre na cruz, depois ele ressuscita, depois de 40 dias vem a ascensão do Senhor, e aí quando ele sobe aos céus, ele convém que eu vá, para que o Espírito Santo, depois, uma semana depois, 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo veio aos apóstolos. Por quê? Porque como é que Deus ia deixar o homem sem nada? Então veio, Cristo subiu aos céus, junto do Pai, e quem veio? Entre aspas, substituir Cristo, foi o Espírito Santo. Isso que nós temos que entender, por isso que o Espírito Santo está sustentando a igreja há 2000 anos e continuará até o final dos tempos. A vinda do Espírito Santo, então, que é o Consolador, pois é esse é o significado do termo Paráclitos. Paráclitos em grego quer dizer o Espírito Santo, né? E por isso que é o Paráclito. Coroa o desígnio da criação e da redenção. Então, quando vem o Espírito Santo, Deus coroa esse desígnio da criação
né, de Deus, quando veio à Terra, e depois ele termina com a redenção, a completa missão de Cristo, e instaura a comunicação definitiva de Deus. O que vem fazer o Espírito Santo? Vem a comunicação definitiva, vem nos comunicar o amor de Deus para nós. Então, esse amor que o Espírito Santo infunde nos nossos corações, que é o amor para o qual nós somos criados. Por isso que o homem tende a querer Deus. O homem precisa se endeusar, o homem precisa fazer o bem. O homem, apesar dessa tendência de fazer o mal, não faço o mal que quero, como dizia São Paulo, mas faço o bem que não... Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Apesar de tudo isso, ele tende ao Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo vai infundindo em nós esse amor para o qual nós somos criados. E mantém um querer verdadeiro, não um sentimento vago. Nós temos que ter... Não podemos um sentimento vago que... Semana passada, acho que faz uma semana ou duas, meu filhado fez primeira comunhão, né? Aí eu pensei assim, pô, eu preciso formar esse menino, porque só a primeira comunhão não funciona. E muitos de nós, às vezes, pensam que é católico porque fez a primeira comunhão e porque fez a crisma e foi batizado e ponto. Então, quer dizer, sentimento vago da religião, superficial, passageiro, não acompanhando pelas obras. Às vezes nós somos incoerentes, nós falamos uma coisa e fazemos outra. Mas um afeto generoso, quer dizer, nós temos que ser generosos à entrega. Um afeto generoso que leva a entrega a Deus. Nós temos que pensar que precisamos aprofundar também na religião. Eu tenho tempo para Deus durante o dia. Às vezes eu não tenho 5 minutos para ler o Evangelho. Eu não acho, porque eu tenho muita coisa para fazer. Às vezes passa o ano e a gente não consegue falar como fazer uma confissão. A igreja fala que temos que confessar pelo menos na Páscoa. A gente às vezes não confessa uma vez na Páscoa, é muito pouco. É muito pouco para um cristão confessar uma vez por ano. Aí fazer o retiro também não tem tempo, nós não temos tempo porque nós temos muita coisa para fazer. Então a gente não se entrega, não tem um afeto generoso de entrega a Deus. E Deus, eu escutava uma pessoa que fazia que tem um canal do YouTube aí, falava o seguinte, que Deus bate na nossa porta, mas ele espera que nós abramos a porta, porque ele não vai arrombar. Deus não arromba a nossa porta, a porta do nosso coração. Ele espera que nós abramos a porta. E eu achei muito legal o que ele falou, eu falei, vou usar isso na minha palestra. Foi essa semana aqui, uma pessoa que estava rezando o terço e tal, é um rapaz muito bom que reza terço aí no YouTube, aí tem um monte de seguidores e tal. Deus bate na nossa porta, mas ele não arromba a porta. Ele espera que nós abramos. E a gente, às vezes, não abre. A gente não abre e ele não entra. Se a gente não abre, ele não entra. Então, e aí nós temos que... Por isso que essa palestra, às vezes, é importante, porque não só a palestra, mas eu tenho que ter uma vida de busca incessante de conhecer a Deus, o Espírito Santo. E essa é a essência do viver cristão. Como dizia, frequentemente falava João Paulo II, citando uma conhecida passagem do Concílio Vaticano II. O homem, uma única criatura terrestre que Deus amou por si mesma, não pode encontrar a sua própria plenitude a não ser na entrega sincera de si mesmo. Então, eu me entrego, eu tenho uma entrega sincera para Deus. Eu tenho que fazer essa pergunta às vezes não, sempre. Deus que se entregou por nós na cruz, que foi Cristo, deseja que nos entregamos a Ele. Se Ele nos entregou a vida dele a nós, o Espírito Santo vem ajudar que a gente entregue a Ele.
De que forma? Rezando, confessando, vivendo os sacramentos, né? Porque se eu vivo os sacramentos, que é a missa, a confissão, a comunhão, o casamento é um sacramento, né? Que nos confere graças, e o Espírito Santo vai falando muitas vezes para nós, olha, baixa um pouco a bola, ajuda mais sua esposa, seja mais amigo de fulano, do seu filho, gaste mais tempo com os seus filhos. Então, quer dizer, se a gente deixa que o Espírito Santo vai nos colocando fogo, vamos dizer assim, nós vamos sendo pessoas melhores. Então, São José Maria expressava, o fundador do Opus Dei, expressava deste modo essa mesma ideia. Jesus não se satisfaz partilhando. Ele quer tudo do nosso coração. Ele quer tudo de nós. E a gente não dá nada. A gente dá alguma coisinha, dá uma quirela, mas Deus quer mais de nós. Depois, quando a alma movida pelo Espírito Santo, né? Quando nós deixamos a nossa alma ser movida pelo Espírito Santo, orienta toda a nossa existência segundo as exigências do amor. O que Deus pode pedir-lhe já não se considera um conjunto de renúncias, pesos e sacrifícios. Quer dizer, a gente não... Quando a gente deixa se levar, a alma levar pelo Espírito Santo, nós não ficamos reclamando que tudo é difícil, mas isso não dá, vai no retiro, eu não tenho tempo, tudo é peso, tudo é sacrifício, tudo é problema, mas como é que a gente faz? Mas a gente vê isso como oportunidade para encontrar a Deus e unir-se mais a Ele. Então, cada vez que nós deixamos a gente falar com um sacerdote, por exemplo, a gente fica um ano, a gente tem aula de personal trainer, a gente tem aula de inglês, a gente faz isso, faz curso daquilo. Quando fala da alma, não dá tempo. Então, a maturidade do sentido cristão alcança-se precisamente através da vitória do amor, de deixar o Espírito Santo entrar em nós, que renuncia ao medo. Quer dizer, essa maturidade do cristão, nós vamos tendo essa vitória do amor e a renúncia ao medo, ao egoísmo, ou pelo menos da desconfiança de que o padre vai falar isso, que eu não gostei, eu fico com medo de falar, fico com vergonha. Então, acho que tem que ir perdendo essa desconfiança de Deus, vamos dizer. Deixar que Deus vai nos embebendo o nosso coração. Mas, como em tudo na vida espiritual não há vitória sem luta. Todos nós sabemos que para a gente ser vitorioso, ter um sucesso na vida profissional, na vida pessoal, no casamento, a gente não tem vitória sem luta. Então, a gente precisa lutar. A gente precisa levantar cedo para trabalhar, mas precisa lutar também para ir na missa. Eu preciso lutar para fazer uma confissão, eu preciso lutar para marcar com o padre, eu preciso lutar para vir nessa palestra. Eu convidei até mais de 30, 40, né? Vem quantos aí? Acho que veio 7. Então, não é fácil, quer dizer, eu sei que nós temos muitos compromissos, mas quando se trata, às vezes, do compromisso de Deus com Deus, a gente acaba esquecendo. Várias pessoas que eu falo, puta, Sérgio, esqueci. Puta, eu estava não sei aonde, eu estava jantando. Então, a gente vai esquecendo Deus, né? Mas só que Deus não esquece de nós. Deus não esquece nunca. O Espírito Santo não esquece. Ele quer estar junto de nós. Mas, como eu disse, ele não arromba a porta, ele espera que a gente abra. Então, nesse itinerário do nosso crescimento espiritual, se a gente quer na empresa, a gente tem um plano de crescimento, de trabalho, de aumentar o lucro. Mas se eu quero ter um crescimento espiritual, preciso ter um plano também. Eu preciso ter um plano de vida.
Então, deixar que o Espírito Santo, o Paráclito não deixa sequer um instante de nos dar o seu impulso. Ele está sempre tentando nos ajudar em alguma coisa. Então, se a gente vai sendo mais, deixando Deus entrar em nós, a gente vai mudando e vai sendo pessoas melhores. A única coisa que Deus quer de nós, a única coisa necessária para nós, para um cristão, é que nós sejamos dóceis às inspirações do Espírito Santo, sejamos dóceis. Deixar que Deus vai nos caminhando, nos encaminhando na vida. Então, quantas almas se afastam dessa aventura maravilhosa da santidade pelo desânimo? Quantas pessoas ao nosso lado, e a gente pode estar nessa também, de estar desanimado, né? E também estar desconfiado, sempre desconfiado que alguém vai querer tirar alguma coisa de nós. Então, pelo contrário, que frutos extraordinários procedem da esperança, né? Fé, esperança e caridade, quer dizer, são virtudes teologais, virtudes infundidas pelo Espírito Santo. Essas três virtudes são as virtudes, as principais virtudes que o Espírito Santo vai infundindo em nós, se nós deixarmos. Se nós deixarmos, né? Se nós abrirmos a porta. Que fruto extraordinário procede a esperança na determinação de procurar o Espírito, a força que nos falta, quer dizer, aquilo que está faltando para nós. Então, se a gente não faz uma oração, ter 10 minutos por dia, entra no site da obra, tem um monte se vocês entrarem opusdei.org, tem textos para fazer oração, livro do Padre Fausto, livro do Padre Paulo, olha, tem livros também da Quadrante para a gente ler, para comprar no papel, em vez de ficar vendo no celular. Não falta material hoje, é imensa a quantidade de coisas que a gente pode fazer oração. Tem as orações vocais aí, as orações vocais, o terço, Pai Nosso, Ave Maria, tal, mas uma oração mental, que Deus quer de mim, né? Então, não esqueçamos que o dom do Espírito Santo, sem dúvida, sopra quando e onde Ele quer. Se comunica de modo singular através dos canais da graça, dos sacramentos, da confissão, da comunhão, da missa, do matrimônio. Depois tem o batismo também, que já foi a crisma, que já fizemos, a primeira comunhão, que não pode ser a primeira. Para muitos é a primeira e a última, né? É a primeira e última, porque não tem mais. Para nós não pode ser isso, né? E os dons do Espírito Santo, quais são esses dons que nós vamos ganhando quando nós deixamos que o Espírito Santo vai nos conduzir, vai nos embebendo? São 7 os dons do Espírito Santo. O dom da sabedoria, mas não a sabedoria humana, a sabedoria de cientista, é cientista do amor, é uma sabedoria de Deus, falar a linguagem, os dons do Espírito, falar várias línguas, essa sabedoria de falar do Espírito, de discernimento de Deus, das coisas de Deus. Então a gente vai deixando, o Espírito Santo vai dando-nos sabedoria, quando a gente vai entrando conhecendo um pouco mais a doutrina católica, a gente vai tendo uma sabedoria, por isso precisa estudar um pouco mais precisa estudar sempre, né? Está sempre lendo um livro sobre doutrina. Eu fui na João Cachoeira esses dias e vi, tem um monte de livros lá, cada um melhor que o outro. Vários deles já li, Eu leio 10 minutos por dia de um livro de doutrina. Será que nós podemos comprar um livro e ler 10 minutos por dia na hora do almoço? E marcar horário, porque é difícil fazer também. Depois o dom da sabedoria, o dom da inteligência.
Esse dom de inteligência significa não permanecer meramente na superfície. Então, quer dizer, não ficar na superfície, não fazer a primeira comunhão e achar que já está bom, ou achar fazer o catecismo já. Ah, eu tenho um tio católico, ele vai na missa todo domingo, mas eu tenho que ir, né? Depois, sabedoria, inteligência e o dom do conselho. Quer dizer, frequentemente ficamos perdidos na vida. Então, esse dom do conselho, muitas vezes, ficamos perdidos, e essa perplexidade nos causa um curto-circuito na nossa vida. Nós estamos em curto-circuito muitas vezes, né? Depressivos, porque não deixamos o Espírito Santo nos aconselhar, nos dar esse conselho. Sérgio, procura rezar mais, procura fazer mais oração, ser mais humilde. Então, ele vai colocando coisas no nosso coração que vai nos tocando, que a gente vai mudando, vai melhorando, mudando para melhor. Depois, o quarto é o dom da fortaleza. Por quê? Para viver nesse mundo, não nesse mundo, desde quando o homem é homem, nós precisamos do dom da fortaleza. Precisa dessa bravura, de cristãos, assim como foram os primeiros cristãos, São Paulo, São Pedro, os apóstolos. Eles precisam ter esse dom da fortaleza. E quem dá esse dom da fortaleza? Quem deu esse dom da fortaleza aos mártires, por exemplo, aos santos? É o Espírito Santo. Não vem de graça. A pessoa não faz isso sozinha. Depois do dom da fortaleza, o quinto é o dom do conhecimento. O dom do conhecimento, isso não se refere simplesmente à razão humana, mas aquele conhecimento que é evidente, aquele conhecimento da doutrina, do conhecimento de Deus, do conhecimento do amor, não é? Então é muito... Eu preciso conhecer a doutrina, senão eu só consigo amar aquilo que eu conheço. Se eu não conhecer minha esposa, eu não consigo amá-la. Eu preciso conhecer. Assim também eu preciso conhecer mais a Deus para poder amar mais a Deus. E amar mais os outros, o próximo. Amar o próximo como a si mesmo, né? Então, o sexto é o dom da piedade. Uma pessoa é piedosa quando ela faz de Deus o centro do seu pensamento. E eu sou um cara piedoso, eu coloco Deus como centro da minha vida, como julgamento e ação. Nas minhas ações, eu sou um cara piedoso. Ah, mas eu sou muito piedoso, eu dou uma esmola. É muito pouco isso. A gente fez várias ações aí, muitos de vocês colaboraram e foi fantástico. Poderiam falar, nós somos piedosos, nós damos cesta básica. É muito pouco, quer dizer, é a ponta do iceberg. Eu acredito que eu defino assim, é uma ponta do iceberg. Né? Por baixo tem que ter muitas outras coisas para a gente ter uma vida, para chegar a ter... Né? Porque a gente está dando cesta básica, vai fazer um monte de coisas erradas aí. E, por fim, o dom do temor de Deus. Para muitas pessoas modernas, isso é algo questionável. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Esse temor de Deus às vezes podemos pensar que é o temor dos pecados, vamos dizer assim. Eu tenho que ter temor daquilo que me afasta de Deus. Outro dia o padre falava isso. Às vezes eu tenho o temor de Deus, é o temor das coisas que me afastam de Deus. Quer dizer, temer a Deus quer dizer é respeitar a Deus, saber que Deus é meu Pai e Ele sempre me perdoa. Dizer aqui é uma atitude que procede infinita sublimidade de Deus sobre todo o pensamento de ações humanas. Esse temor, quer dizer, os pensamentos maus, quer dizer, afastar isso de mim. Então, eu acho que é mais ou menos isso que
tinha falado sobre... É um tema bastante bacana, amplo, e tudo na nossa vida eu acho que está ligado acho não. Se a gente se basear nessa palestra, a gente vai crescer muito como cristão, como católico. Porque dizia o fundador do Opus Dei que o Espírito Santo na igreja é como o grande desconhecido, porque a gente quase não fala dele. A gente só fala dele no dia de Pentecostes, depois não fala mais. Vocês percebem? Então, mas quem faz com que a igreja vá à frente, e nós também, não só a igreja, nós somos igreja também, como nós somos igreja, quem faz a gente ir para frente é o Espírito Santo, que é a união do Pai e o Filho, é o resultado de tudo isso. Certo?